E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Irineu. E a gente volta agora com dúvidas matemáticas número 4. Como eu prometi no vídeo anterior, nesse vídeo aqui, vai apresentar como calcular a raiz quadrada usando subtrações. No vídeo anterior, a gente trabalhou com a divisão efetuando subtrações, né? Como a gente efetuar uma divisão usando apenas subtrações. Nesta aula, neste vídeo, a gente vai usar o mesmo procedimento agora para o cálculo da raiz quadrada, também usando subtrações. A gente vai aqui começar com uma pequena revisão sobre potenciação, né? Para a gente recapitular um pouco o que a gente viu no vídeo anterior. A gente define a potência A elevado a N, né? A gente escreve com essa simbologia, né? A A é a base, o N é o expoente. Um produto onde nós temos A vezes A vezes A, em que ele aparece N vezes na multiplicação. Então, se eu tenho um número elevado a outro, esse número, que a gente chama de base, ele vai se multiplicar várias vezes, e o número de vezes que ele aparece na multiplicação é indicado pelo expoente, né? Vamos pegar um exemplo básico aqui. Eu tenho 2 elevado a 3, e vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Muito simples, nada de mistério, né? A gente viu anteriormente que a multiplicação ela pode ser escrita como uma adição, né? A multiplicação é uma adição onde o mesmo número ele adiciona a si mesmo várias vezes. A potenciação, como ela é uma multiplicação, nós também podemos representá-la na forma de uma adição. Então, por exemplo, o 2 elevado a 3 seria 2 vezes 2 vezes 2. Estou agrupando aqui os dois primeiros, né, fatores, onde 2 vezes 2 significa 2 mais 2. E esse 2 mais 2 vai aparecer duas vezes. Então, tem um 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8. Então, a gente pode fazer isso com todas as potências, ok? O nosso objetivo, basicamente, não é potência, é a radiciação. E nós sabemos que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, sendo assim, como a potenciação pode ser escrita como uma soma, a gente pode calcular a raiz quadrada por meio de subtrações. Do mesmo jeito, como a multiplicação é dada por uma soma e a divisão a gente viu que pode ser feita por subtrações, do mesmo jeito, a potência, que é uma multiplicação que pode ser escrita na forma de uma soma, o mesmo processo a gente pode usar na radiciação para fazer com diferenças. Ok? Vamos pegar um exemplo aí, encontrar o valor de raiz quadrada de 9. Então, primeira coisa aqui, a gente vai subtrair o radicando, no caso o 9, dos números ímpares, começando pelo 1. Então, o procedimento basicamente é esse. Você vai pegar o radicando e vai começar a subtrair sucessivamente dos números ímpares, começando do 1. Então, você começa do 1, depois do 3, o 5 e assim sucessivamente. Então, bora lá. Primeira subtração, 9 menos 1, que dá igual a 8. Aí a gente vai para a segunda subtração, que é 8 menos 3, que dá igual a 5. E nós temos a terceira subtração, 5 menos 5, que dá igual a 0. Observe que a gente chegou num resultado, né, que a última subtração dê igual a 0. Quando isso acontece, nós temos que a raiz ela é exata. E o número de subtrações vai ser exatamente a raiz que nós estávamos procurando. Nesse caso aí, a gente viu que nós temos 3 subtrações, então a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, veja que fizemos 3 subtrações, que é a raiz quadrada de 9, que ela é exata uma vez que chegamos ao zero na última subtração. Então, raiz quadrada de 9 igual a 3. Então, a primeira coisa que nós podemos anotar aqui, neste procedimento, é que quando a gente chegar numa subtração e o resultado der zero, isso acontecerá com as raízes exatas. Mais na frente a gente vai ver com as raízes não exatas, o procedimento ele basicamente é o mesmo, só com pequenos detalhes que a gente vai mostrar. Vamos continuar aqui. Vamos pegar agora com dois algarismos.
calcular o valor de raiz quadrada de 25. Então, o que é que nós temos aí? Primeira subtração, 25 menos 1, dá 24. Segunda subtração, 24 menos 3, que é igual a 21. Terceira subtração, 21 menos 5, que é igual a 16. Quarta subtração, 16 menos 7, que é igual a 9. Quinta subtração, 9 menos 9, que é igual a 0. Então, chegamos no zero, podemos notar que essa raiz aí, ela é exata. E nós fizemos 5 subtrações. Então, a gente conclui aí que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Ok? Vamos agora com um exemplo de 3 algarismos. Calcular o valor de raiz quadrada de 256. Aqui a gente tem um pequeno detalhe. A gente vai separar esses algarismos aqui. A gente vai pegar o algarismo mais à esquerda e fazer a subtração com ele inicialmente. Depois a gente vai usar os 2 algarismos mais à direita. A gente consideraria aqui como se fosse 0,2, por exemplo, certo? Então, bora lá. Vamos começar com 2. 2 menos 1 dá 1. Então, você nota que a gente já para nessa primeira subtração, porque o próximo número ímpar seria o 3 e não dá para subtrair 1 de 3, lembrando que a gente está trabalhando apenas com números positivos, ok? Agora a gente vai fazer o quê? Ao lado desse 1, a gente vai baixar o 56. Então, a gente vai ficar com 156. E o último número que a gente subtraiu, que foi esse 1 aqui, amarelinho, a gente vai somar 1 a ele, 1 mais 1, 2. E vamos pegar o primeiro número ímpar que começa com 2, que é o 21. Então, essa é a regra. A gente pega o último número que a gente subtraiu, na sequência de subtrações, a gente adiciona 1 a ele. E a gente pega o primeiro número ímpar que começa com esse número. No caso aí, o último número que a gente subtraiu foi o 1. 1 mais 1 dá 2. E o primeiro número ímpar que começa com 2 é o 21. Agora a gente começa uma nova sequência de subtrações. Um pequeno detalhe, a nossa raiz quadrada que estamos procurando, o primeiro algarismo dela a gente já encontrou, que é o 1, que é o número de subtrações que a gente fez inicialmente. Agora a gente vai para o segundo algarismo da nossa raiz quadrada. Começando de novo aqui as subtrações, eu tenho 156 menos 21, que dá 135. 135 menos 23, a gente agora está aumentando os números ímpares, né? 21, 23, 25, etc. Então, 135 menos 23 dá 112. 112 menos 25 dá 87. 87 menos 27 dá 60. 60 menos 29 dá 31. E 31 menos 31 dá 0. Então, observe que a gente chegou no zero, a raiz vai ser exata. E nessa segunda sequência de subtrações, a gente fez quantas subtrações? Fizemos 6 subtrações. Então, o segundo algarismo da nossa raiz, que nós estamos procurando, é 6. Nesse caso aí, você observou que quando temos 3 algarismos, a gente começa com o algarismo mais à esquerda, que no caso aí foi o 2. Depois, a gente baixa, né, os outros 2 algarismos mais à direita e a gente continua o procedimento. Por fim, a gente tem que a raiz quadrada de 256 é 16. Ok? Vamos a outro exemplo para tornar isso mais claro. Raiz quadrada de 729. Nós temos aqui 3 algarismos. Então, o que é que a gente tem? Vamos começar pelo 7. Ok? Então, 7 menos 1 dá 6. 6 menos 3 dá 3. E você observa que a próxima divisão, né, a subtração, melhor dizendo, ela seria por 5, que no caso não dá, porque a gente chegou no 3 aqui. Então, a gente fez 2 subtrações. Esse é o primeiro algarismo da raiz que a gente está procurando. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai baixar o 29 ao lado do 3. Ficamos com 329. E o último número que a gente subtraiu, que foi o 3, esse 3 aqui, amarelinho,
Vamos somar 1 a ele. 3 mais 1, 4. Qual é o primeiro número ímpar que começa com 4? É o 41. Então, agora a gente vai começar uma nova sequência de subtrações. Então, 329 menos 41, 288. 288 menos 43, 245. 245 menos 45, 200. 200 menos 47, 153. 153 menos 49, 104. 104 menos 51, 53. 53 menos 53 dá 0. Chegando no zero, a raiz é exata. Observe que nessa segunda leva de subtrações, a gente fez 7 subtrações. Então, o segundo algarismo da nossa raiz, ele é 7. Então, a gente tem que a raiz quadrada de 729 é 27. Então, esse é o procedimento. Quando a gente tiver 3 algarismos, começa com o algarismo mais à esquerda, vai subtraindo. Quando não der mais para subtrair, a gente baixa os outros 2, obviamente anota quantas subtrações a gente fez, que é o primeiro algarismo da nossa raiz. Aí a gente começa o procedimento mais uma vez e a gente vai encontrar o segundo algarismo da nossa raiz. Então, você observa que esse procedimento ele é mecânico, não tem muito o que raciocinar. Vamos agora usar um exemplo de 4 algarismos. Eu tenho a raiz quadrada de 1024. No caso aí, nós temos 4 algarismos. A gente vai pegar os 2 algarismos mais à esquerda e depois vai pegar os 2 algarismos à direita. Então, vamos começar com o 10 aí. Então, 10 menos 1 dá 9. 9 menos 3 dá 6. E 6 menos 5 dá 1. Então, a gente para no 1. Fizemos quantas subtrações? 3 subtrações. O nosso primeiro algarismo da nossa raiz é 3. Agora, a gente vai pegar esse 1 e vai baixar aqui o 24. Então, a gente vai ficar com o 124. O último número que a gente havia subtraído era o 5. 5 mais 1, 6. Né? A gente sempre adiciona 1 ao último número que a gente havia subtraído. Então, 5 mais 1 dá 6. Qual é o primeiro número ímpar que começa com 6? É o 61. Então, agora a gente vai nas subtrações. 124 menos 61 dá 63. 63 menos 63 dá 0. Então, mais uma vez, a raiz é exata. E essa segunda leva, a gente fez 2 subtrações. Então, a raiz que nós procuramos, a raiz de 1024, ela é 32. Então, com 4 algarismos, né, a gente faz o que? Separa de 2 em 2. Começa as subtrações dos 2 primeiros. Quando a gente não puder mais fazer, a gente baixa os outros 2 e continua fazendo. Ok? Agora, até agora, a gente trabalhou com raízes exatas. Esse procedimento só vale para raiz exata? Não. Vamos mostrar agora que ele também vale para raiz não exata. Vamos pegar aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 2. O processo é o mesmo. Subtrair dos números ímpares, começando do 1. Então, 2 menos 1 dá 1. Já paramos nessa subtração aí. E, no caso, como não tem ninguém para baixar, a gente já percebe que essa raiz ela não é exata, porque a gente não chegou no zero, como o resultado da subtração. Então, o que é que a gente faz aí? A gente já vai saber que a parte inteira da raiz quadrada de 2 é 1. Fizemos uma subtração. Só que, evidentemente, essa raiz ela é decimal e tem infinitas casas decimais. Então, vamos agora. O que é que a gente faz? A gente vai acrescentar 2 zeros a esse 1. Então, vai ficar 100. O último número que a gente subtraiu foi o 1. Mesmo procedimento. 1 mais 1, 2. Qual é o primeiro número ímpar que começa com 2? 21. Detalhe, a gente já viu que a parte inteira da raiz quadrada de 2 é 1. Agora, o que a gente está continuando agora é o número que vem depois da vírgula. Então, bora lá. 100 menos 21, 79. 79 menos 23, 56. 56 menos 25, 31. 31 menos 27 dá 4. Então, a gente para
nessa daí. Então, essa nova leva de subtrações, a gente fez 4 subtrações. Então, essa é a primeira casa decimal da raiz quadrada de 2. E a gente vai continuar. Se eu quiser a raiz quadrada com uma casa decimal, eu paro aí. Daria 1,4. Mas nós queremos continuar. Então, o que é que a gente faz? A gente vai pegar esse 4 e vai acrescentar 2 zeros nele. O último número que a gente havia subtraído foi o 27. 27 mais 1, 28. Qual é o primeiro número ímpar que começa com 28? É o 281. Então, bora lá. 400 menos 281, 119. Aí, a gente já para nesse ponto, né? Porque o próximo número ele é maior, então não dá para a gente subtrair do 119. Então, a segunda casa decimal da raiz quadrada de 2 é 1. Então, nós já temos 1,41. Nós podemos parar nessa se a gente quiser com 2 casas decimais. Vamos fazer mais uma. O que é que eu vou fazer aqui? Qual foi o último número? Qual foi o resultado da subtração? 119. O que é que eu vou fazer? Acrescento 2 zeros. Então, vai ficar 11.900. O último número que a gente subtraiu foi o 281. Vou somar 1 com ele, vai ficar 282. Qual é o primeiro número ímpar que começa com 282? É o 2.821. Aí a gente continua fazendo o procedimento, né? 11.900 menos 2.821 dá 9.079. Aí 9.079 menos 2.823 dá 6.256. 6.256 menos 2.825 dá 3.431. 3.431 menos 2.827 dá 604. Então, a gente já para nesse ponto aí. Essa terceira leva de subtrações, nós temos aí 4 subtrações. Então, o terceiro algarismo, né, o terceiro decimal da raiz quadrada de 2 é 4. E a gente poderia fazer esse processo indefinidamente, uma vez que a raiz de 2 é um número irracional, ele vai ter infinitas casas decimais. A gente continuaria indefinidamente nisso. 604 aí a gente acrescentaria 2 zeros, o 2.827 mais 1 daria 2.828, aí a gente acrescentaria 1, né, para pegar o primeiro número ímpar e continuaria indefinidamente. Com 3 casas decimais já é uma aproximação excepcional, principalmente que a gente não está usando calculadora. Então, raiz quadrada de 2, com 3 casas decimais, 1,414. Então, veja que não muda muito, né? A questão é que a gente vai acrescentando esses 2 zeros ao último número que a gente subtraiu para encontrar o próximo número decimal. E mais um exemplo aqui para a gente, né, fixar isso de vez. A raiz quadrada de 5. 5 menos 1 dá 4. 4 menos 3 dá 1. Paramos aí. Nós fizemos 2 subtrações. Essa é a parte inteira da raiz quadrada de 5. No caso, vai ser 2. Aí a gente continua o procedimento. Vamos pegar esse 1 e acrescentar 2 zeros a ele. O último número ímpar que a gente subtraiu foi o 3. 3 mais 1 dá 4. O primeiro número ímpar que começa com 4 é o 41. Então, 100 menos 41, 59. 59 menos 43 dá 16. Então, a gente já para nesse ponto aí. Né? Primeiro decimal da raiz quadrada de 5 vai ser 2, né? Fizemos 2 subtrações aí. Vamos acrescentar mais uma decimal. Eu pego esse 16 aí, acrescento 2 zeros, 1.600. O último número que a gente subtraiu foi 43. Eu adiciono 1, 43 mais 1, 44. Qual é o primeiro número ímpar que começa com 44? É 1, é o 441, melhor dizendo. Então, a gente começa de novo. 1.600 menos 441, 1.159. 1.159 menos 443, 716. 716 menos 445, 271. Aí a gente, né, para nesse ponto aí. Quantas subtrações a gente fez? 3 subtrações. Então, a segunda decimal da raiz quadrada de 5 é 3. E a gente poderia fazer isso indefinidamente, como eu disse. Pegaria o 271, acrescentaria 2 zeros.
O 445 a gente somaria com 1, daria 446, e acrescentaria 1 e ficaria fazendo as subtrações. Evidentemente, com duas casas decimais, a gente já tem uma boa aproximação da raiz quadrada de 5. Então, 2,23. Ok? Então, basicamente, é esse o procedimento do cálculo da raiz quadrada usando subtrações. Perfeito? Agora, vamos aqui a algumas considerações finais. Não se sinta obrigado a ser um exímio calculista. Embora a gente tenha apresentado essa metodologia para o cálculo da raiz quadrada, usando subtrações, e no vídeo anterior, a divisão usando subtrações, são procedimentos que auxiliam a efetuar os cálculos, mas você não deve se sentir obrigado a ser uma pessoa que saiba fazer as contas de maneira rápida ou de cabeça. Isso não é não vai te fazer mais ou menos um conhecedor da matemática por conta disso, não. O que é importante na matemática não é propriamente o cálculo, mas o raciocínio. E o raciocínio matemático, ele não depende da habilidade de fazer contas. Então, a gente tem as calculadoras para nos auxiliar a fazer as contas, não precisa você fazer as coisas de cabeça. Então, não se sinta obrigado a ser um exímio calculista, não. O que a gente apresentou nesses dois vídeos são ferramentas, né, que auxiliam a fazer a divisão, o cálculo de raiz quadrada, mas nada que uma calculadora não faça mais rápido e sem desgaste. Se deve guardar suas energias para problemas que envolvem raciocínio, criatividade. O que nós mostramos aqui são apenas ferramentas mecânicas, que se você praticar um pouco, treinar um pouco, você vai evoluir. Mas, como eu disse, não é uma coisa que você deve se preocupar tanto se eu tenho dificuldade na divisão, tenho dificuldade no cálculo de multiplicação, diferenças, etc. Isso aí são coisas que você basta treinar, que você vai evoluir. O importante é você desenvolver o raciocínio, a criatividade. Isso é mais importante do que você saber fazer contas, ok? Eu espero que vocês tenham apreciado esses dois últimos vídeos aí, com essas técnicas. O material utilizado está na descrição do vídeo para vocês baixarem. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem botar nos comentários que a gente responde com o maior carinho. E a gente se vê no próximo vídeo do canal do Professor Irineu. Um grande abraço para vocês e até a próxima.